Pedro, conta um pouquinho pra gente sobre a tua história, a tua jornada. Quem é o Pedro Vasconcelos? Bem, é um prazer estar aqui conversando contigo hoje, Sueli, todo mundo que está nos acompanhando aí. Eu comecei a atuar nessa área da cultura muito jovem, como produtor cultural, lá em Pelotas. Eu sou natural de Pelotas, eu vim para São Leopoldo em 2007. Morei em Porto Alegre um tempo antes disso, entre 2004, 2005, 2006. E acabei vindo para cá a convite do Vanazzi para trabalhar na Secretaria da Cultura em 2007, no início do ano. E atuava como produtor cultural em Pelotas. Em Porto Alegre eu tinha vindo morar para trabalhar e já tinha terminado a faculdade e estudei filosofia lá no FUVEL. E depois fui acabar me formando aqui, mas não na área de filosofia, e sim na área das relações internacionais. Legal. Então eu tenho um pé na área da cultura e um pé também nessa área internacional. E depois que eu vim para São Leopoldo, em 2007, assim, comecei essa minha trajetória na gestão pública na área da cultura. Então, eu fiquei diretor da secretaria de 2007 até 2010, até a metade do ano. E no final da gestão do Vanazzi, eu assumi a secretaria. Eu era o secretário mais jovem do Vanazzi naquela época, tinha 27 anos. E foi uma experiência muito bacana, porque a secretaria organiza todos os eventos da cidade, administra aqui o Centro Cultural, o Museu do Trem, faz um pouco essa relação também, né, da cidade assim para fora, dos intercâmbios, das conexões, né, dos eventos, de levar os artistas de São Leopoldo para fora. E tem muitos projetos também na periferia, de formação, de arte e educação, né, e oficinas. Então foi uma experiência muito rica, assim, muito legal. Eu aprendi muito também. Conheci bastante a cidade, andei por todos os bairros, andei por todos os cantos, conheci muita gente, porque não dá para também ficar preso só numa dinâmica de eventos no centro, né, e só nos lugares tradicionais. Tem que ter também uma oferta de programação cultural para toda a população, né? E a gente sempre teve essa preocupação. Os mandatos do Vanazzi foram caracterizados todos por essas atividades, né? E aí depois terminou a gestão do Vanazzi em 2012 e eu fui convidado para trabalhar no Ministério da Cultura em Brasília. Eu fiquei 4 anos lá, primeiro na gestão da ministra Marta Suplicy, depois na gestão do ministro Juca Ferreira, no governo da Dilma, e no momento também que o Ministério da Cultura estava bombando, assim, né? Estava com muitos programas, muitas políticas atendendo uma demanda assim reprimida, né, gigantesca da área da cultura em nível nacional, e foi uma experiência muito rica também. Eu trabalhei em 2 secretarias, a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que coordenava os pontos de cultura e as políticas de diversidade. Eu fui diretor-geral dessa secretaria, então era um trabalho assim muito capilarizado no país todo. Eu visitei 25 estados nesse trabalho, assim, conheci o Brasil todo, foi uma experiência muito rica também. E depois, no segundo período, com o Juca, eu coordenava o Plano Nacional de Cultura, a relação do Ministério com as universidades, um programa chamado Cultura e Pensamento, de reflexão, de formação e qualificação na área cultural, com agentes culturais no país todo, com vários seminários, publicação de livros e revistas. E também eu fazia a relação do Ministério com o IBGE e com o IPEA. A gente fazia as pesquisas de levantamento da situação cultural do país e de dados para ver como que estava essa questão do consumo, das práticas culturais dos brasileiros e tal. Então foi uma experiência muito legal. Em 2016 teve o impeachment. E aí, com o impeachment, com o golpe contra a Dilma, nós todos saímos do governo federal. Eu saí junto com a Dilma, o ministro, todo mundo trabalhava no governo, saiu junto. A gente não concordava em ficar, né, no governo do Michel Temer, porque a gente entendia que era um golpe. Então a gente não ia compactuar com o governo com aquele perfil, e acho que foi uma decisão historicamente acertada, porque realmente se traduziu numa tragédia, o que aconteceu depois, né? E nesse momento eu fiquei numa espécie assim fiquei meio sem um lugar fixo. Eu estava um pouco em Brasília, um pouco aqui em São Leopoldo, um pouco em Porto Alegre, um pouco em Pelotas. Foi dividido, então. Daí eu acabei trabalhando em projetos culturais até o final desse ano, assim, em várias cidades diferentes. Fiz uma parceria em Antônio Prado, ajudei a montar um plano de cultura, na Jaguarão,
fiz umas coisas em Pelotas com a UFPEL, fiz umas coisas aqui. E aí ajudei na campanha do Vanazzi da disputa quando ele foi candidato a prefeito pela terceira vez, em 2016. E aí ele ganha em 2017. Foi aí que eu volto para a Secretaria da Cultura, mas aí já com uma outra função de cultura, mas também internacional. Então hoje eu sou secretário de Cultura e Relações Internacionais, eu cuido dessas duas áreas aqui na prefeitura. Eu ia te perguntar então, especificamente, a Secretaria de Cultura então, ela cuida, tu citou antes ali, mas vamos só relembrar, né, os pontos que a Secretaria, quais são as ações especificamente da Secretaria de Cultura de uma cidade? O pessoal que não conhece, que não convive. Que não faz a Secretaria. Que faz a Secretaria, exatamente. Quais são os papéis, né? A Secretaria ela tem muitas atribuições, né? As três principais atribuições, vamos dizer assim, são divididas entre essa área internacional, onde a gente faz intercâmbios, a gente promove cursos de línguas, de chinês, de inglês, de espanhol. Temos também contribuído para vários estudantes irem fazer intercâmbio fora e para artistas de São Leopoldo também fazerem intercâmbio com outros países. A gente já fez intercâmbios com a França, com a Espanha, com a Argentina, com o Uruguai, com Cuba, com muitos países aqui da América do Sul, né? Agora com a Colômbia, a gente está começando também um processo. E então na área internacional a gente cuida tanto dessa parte de intercâmbios culturais quanto também da prefeitura como um todo. Então a presença do prefeito nos eventos internacionais e mundiais e aqui na América do Sul e tal, e também para captar recursos, trazer projetos para a cidade, somos nós que coordenamos. Depois tem uma outra área que é importante, que as pessoas às vezes não enxergam tanto, mas que é muito importante para uma cidade, que é o cuidado com o patrimônio histórico. Então a Secretaria também é responsável por manter a memória viva da cidade, cuidar dos museus da cidade e dos prédios, do patrimônio histórico que está protegido. Inclusive agora a gente está com uma legislação nova que vai ser votada na Câmara agora esse mês. É uma legislação que a gente demorou 3 anos e meio para construir, discutindo com todo mundo e tal, que protege 265 imóveis, os monumentos, as praças mais históricas e antigas da cidade e também garante incentivos para os proprietários de prédios históricos que preservam seus prédios e penalidades e punições para quem destrói ou para quem não mantém. Porque o proprietário tem que manter aquele prédio quando ele é protegido, né, nas suas características originais, ele não pode deixar o patrimônio histórico se desmanchar. E aí, são esses imóveis que são os chamados tombados? Ou tombados, ou no caso aqui da nossa legislação, inventariados. Eles estão todos nesse inventário e eles têm 3 níveis de proteção. Um mais, digamos assim, mais rígido, que não pode mexer no prédio, não pode alterar a fachada e as suas características internas. Um outro médio, que tu tem que preservar a fachada, o telhado, a volumetria, mas tu pode fazer alterações. E um outro que é um terceiro nível, que é mais brando, assim, que tu tem que preservar, mas tu tem uma certa flexibilidade para fazer algumas coisas com esses prédios. E isso a gente chama de inventário municipal do patrimônio e que estão protegidos em 3 níveis. O nível 1 seria quase como um tombamento, porque o tombamento de um prédio nada mais é do que tu preservá-lo por lei, obrigar o seu proprietário público ou privado a mantê-lo com as suas características originais. Por exemplo, a Igreja do Relógio está no nível 1, a Igreja da Matriz está no nível 1. Alguns prédios, né, como o prédio da Câmara de Vereadores, o prédio da antiga Prefeitura, né, que são prédios muito emblemáticos, simbólicos para a cidade, eles estão no nível de preservação máxima. Esse aqui, por exemplo, já está no nível 2. Que ele é um prédio modernista, tem essas características, então a gente não pode alterar a fachada, nem construir um segundo andar dele, né? Mas a gente tem flexibilidade para fazer algumas coisas internamente, adaptá-lo para os seus usos, né? Então essa que é um pouco a diferença. E também a Secretaria cuida, é a sua atividade principal, né, da política cultural municipal. E ela se traduz no quê? Em 4 ou 5, assim, tirando o patrimônio histórico, 4 grandes ações, 4 grandes eixos. É a programação cultural da cidade, então tu tem os eventos grandes, os eventos comunitários em bairros e tudo mais.
a programação e o cuidado com os espaços culturais públicos, que no caso aqui é o Centro Cultural, o Teatro, que tem uma programação intensa toda semana, todos os finais de semana, a biblioteca, a galeria, a sala de cinema, né, a sala multimídia, os espaços que agora tem um arquivo histórico aqui, o Museu do Trem, que é um museu que guarda a memória de toda a ferrovia do Rio Grande do Sul. É um museu que tem um acervo estadual, protegido pelo Patrimônio Histórico Nacional. É um acervo muito importante esse que a gente tem aqui no Museu do Trem, que fica guardado, a maior parte desse acervo ali na Estação São Leopoldo, e ali dentro do museu tem uma parte desse acervo que está exposto ali, e que também vai mudando de acordo com o tempo, né? As exposições vão mudando. Mas é um acervo importante, tem um sítio histórico ali, e os vagões, as locomotivas, a estação também fazem parte desse acervo, mas eles são acervos imóveis, né? que ficam ali preservados. Então, a programação do museu, desse espaço aqui, e agora também lá do Museu do Rio, né? são atribuições também da Secretaria. Uma outra questão é esse programa de formação, de oficinas. Agora a gente tem feito muitas capacitações na área de economia criativa, né, com esse programa que a gente criou de economia criativa aqui em São Leopoldo, onde tu pode fazer cursos de música, de teatro, de dança, de artes visuais, mas também aprender a mexer com empreendedorismo cultural, com finanças, com marketing digital. Então, são oficinas de marketing digital, de empreendedorismo cultural, de produção cultural. Então, a gente oferece oficinas na área profissionalizante, técnica, para você qualificar o agente cultural, qualificar o artista, o trabalhador que atua na área. Mas também a gente tem essa oferta, né, mais ampla de cursos de artes, de música, teatro, dança, literatura, enfim, em parceria com várias entidades nos bairros da cidade, com as universidades, a Unicinos, a EST e a UFSU aqui em Sapucaia. Então a gente tem um trabalho também de formação e educação na área cultural que é bem importante. E eu acho que uma outra questão assim, que é fundamental, né, que é o papel de uma secretaria, é você financiar e apoiar os projetos culturais e os artistas que existem na cidade, através do Fundo Municipal de Cultura, e que depois, nesses últimos anos, aí, com várias parcerias que foram sendo feitas ou com o governo do estado, ou através da LIC, com as empresas, ou com as leis emergenciais como a Aldir Blanc e tal, você conseguiu recursos, né, para fomentar toda uma produção cultural de São Leopoldo. E essa me parece que é uma das atribuições mais importantes da Secretaria. Ela é uma secretaria de fomento, apoio e incentivo a toda a produção cultural que a cidade tem, seja na música, seja no cinema, seja na literatura, seja nas artes visuais, seja no hip hop, seja no carnaval, seja na cultura gaúcha, seja no que for. Então, ao longo desses eventos que a gente faz ao longo do ano e desses editais de apoio aos projetos, a gente busca também apoiar
né, esses setores e, portanto, oferecer uma programação para o público. Todas essas coisas, todas essas políticas, elas têm o objetivo de atender o grande público, né? Oferecer uma programação ou gratuita ou muito barata, de qualidade para a população. Certo. Tu tocou no Aldir Blanc. Vamos falar um pouquinho para o pessoal sobre como funciona, como funcionou, qual a importância dessas leis, né? Para que elas servem de fato, como que funciona até chegar no artista. A Lei Aldir Blanc, ela foi um paradigma, assim, foi uma novidade muito importante que me parece assim que com um impacto e uma abrangência muito maior do que todo mundo poderia imaginar. A gente começou a discutir essa lei emergencial logo que começou a pandemia. Começou a pandemia em março de 2020, alguns artistas começaram a se movimentar para dizer o seguinte, olha só, nós vamos ficar sem trabalho, porque se vai fechar tudo, os estabelecimentos, o comércio e tal, nós não vamos poder trabalhar. Como é que nós vamos viver? Qual vai ser a nossa renda? Nesses meses, mas naquela época não se imaginava que seriam anos, né? Desses meses que tiveram, nesse período da pandemia, como é que a gente vai fazer? E aí se criou um comitê de cultura aqui em São Leopoldo, e no momento que a gente criou um comitê de cultura aqui, eu estava conectado já com algumas questões assim, em outros estados, outros municípios, e também em nível nacional, por também ter contatos e ter relação em todo o Brasil, e estavam se criando comitês emergenciais de cultura em todo o país com essa preocupação. Pô, nós temos que garantir um auxílio emergencial, temos que garantir uma cesta econômica, uma cesta básica, temos que garantir que essa galera não passe fome na pandemia. E aqui em São Leopoldo não foi diferente, o Conselho de Cultura começou um movimento, a Secretaria logo abraçou, começamos a chamar todo mundo e tal. E aí a gente começou um movimento aqui para pensar em editais em São Leopoldo. E a gente fez um primeiro edital de R$100 mil de auxílio emergencial para os artistas locais, e a gente beneficiou 60 artistas locais com auxílios de R$1.200. Nesse meio tempo começou uma discussão do projeto de lei na Câmara dos Deputados, que a Comissão de Cultura da Câmara, através da Benedita da Silva, que era a presidente da comissão, começou a construir um projeto de lei para liberar um recurso para a cultura do orçamento do governo federal, para todos os artistas e o setor cultural poder ter um auxílio e não ficar desguarnecido no período eleitoral, no período da pandemia. Tá, aí eu participei dessa discussão em nível nacional, a gente ajudou a construir esse texto, depois entrou a Jandira Fegali, foi a relatora desse projeto e tal, e aí gestores de cultura de municípios, como era o meu caso, de estados, tiveram um papel, um protagonismo muito grande, porque a gente sabe onde é que o sapato aperta, como é que a gente poderia fazer para esse dinheiro chegar e a gente distribuir. Então, teve toda uma discussão muito ampla, muito extensa, ao longo de milhares de lives e reuniões e tal, com artistas, com gestores, com o governo federal, com os deputados, e teve, assim, 6 meses de mobilização até que a gente aprovou o Aldir Blanc e conseguiu R$3 bilhões para a área da cultura, que foi distribuído para todos os 27 estados e os 5.550 municípios brasileiros. Então, é uma lei que é uma coisa inédita. Nós nunca tinha pego um volume de recursos tão alto para distribuir para todo o país, né? E, portanto, foi um desafio essa execução. E aqui em São Leopoldo, a gente, com R$1,5 milhão que a gente recebeu, a gente fez 2 editais, que a lei era dividida em 3 partes: auxílios emergenciais, apoio a espaços culturais e apoio a projetos e artistas diretamente. Os auxílios só o Estado fazia, não deu muito certo o negócio dos auxílios, porque tinha aqueles auxílios de R$600 do governo federal, que era a Caixa que pagava, a pessoa estava acostumada com aquilo. Quando as secretarias estaduais de cultura foram abrir uma lista de cadastro para auxílio de artistas, teve muita burocracia, não funcionou muito bem. Mas o inciso 2, que era o apoio a espaços culturais, tipo uma escola de samba, um CTG, uma escola de música, uma escola de dança, um ponto de cultura, até um espaço assim que tem festa, que tem eventos culturais, mas que mantém uma atividade cultural permanente, puderam receber um auxílio para pagar suas dívidas, para pagar o aluguel, a internet, a luz, a água, a folha de pagamento dos trabalhadores e tal. E a maior parte do recurso foi usado para apoiar projetos e apoiar artistas diretamente, que foi o que a gente fez aqui em São Paulo também. Então, tu imagina o alcance que isso teve em todo o país, né? Foram mais de 2,5 milhões de trabalhadores que
que foram beneficiados com o Aldir Blanc em 2020, quando começou a liberar o recurso, até 2021, quando foi terminar só no ano passado, né? E agora também nessa discussão da Paulo Gustavo, né, de uma segunda lei emergencial, né? A Paulo Gustavo, ela já saiu, ela vai sair? É mais parecida com o Aldir Blanc, porque ela tem essa ideia de beneficiar também os artistas que ficaram parados no período da pandemia, que estão ainda retomando, né? Só que a Paulo Gustavo, ela tem uma parte maior do recurso que é para a área do audiovisual. Então vai ter um incentivo muito grande para documentários, curtas-metragens, videoclipes, essa parte toda do audiovisual, porque tem um dinheiro lá que estava parado da Ancine que a gente conseguiu puxar para distribuir. É um valor maior que o Aldir Blanc, é 3,8 bilhões de reais. É um valor bem expressivo. Cada município vai receber um valor bem alto, nós aqui vamos receber quase 2 milhões em São Paulo. E a gente imaginava que esse dinheiro sairia agora, no período de setembro a outubro. Mas aí o governo federal, o governo Bolsonaro, fez um esforço enorme para trancar essa lei, para não liberar, porque eles estão tentando fazer uma manobra de usar esse dinheiro do orçamento secreto para beneficiar os deputados lá da base dele. Ele fez um decreto empurrando a lei para o ano que vem e fez um outro tentando puxar esse dinheiro para esses recursos do orçamento secreto. Ele fez isso não só com o dinheiro da cultura, mas também com o dinheiro da ciência e tecnologia, que eram 10 bilhões de reais no total, né, que nós tínhamos aprovado em leis emergenciais, que ao invés de serem liberados logo agora no final de 2022, foram sendo segurados lá agora para eles distribuírem para esse orçamento secreto. É um escândalo, porque a gente aprovou as 2 leis no Senado e na Câmara, aí ele vetou, mas ele, como presidente da República, não tem como impedir, porque esse decreto que ele fez é inconstitucional, e a gente avalia que só está meio parado agora por causa das eleições, porque está todo mundo esperando quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ganhar e tal, e aí eu acho que a coisa vai andar, né? E eu acho que mesmo, vamos dizer assim, numa situação muito difícil, né? Se ele continua no governo, que eu acho muito improvável, porque eu acho que o Lula vai ganhar, eu acredito que ele não consegue impedir, né? Porque tem uma questão legal aí, e teve uma força do movimento cultural, de pressão no Congresso, de mobilização, que não tem mais como segurar. Então, mais tardar no início de 2023, esse dinheiro vai estar sendo liberado. Entendi. E os beneficiados vão ser todos esses que já tinha citado? Todos os artistas, todos os grupos, de todas as áreas, de todos os municípios brasileiros. É geral para a cultura. Esse adendo da Ancine que falou vai ter um dinheiro mais para o cinema. Pedro, me diz uma coisa. Para os pais e para as mães, né, que hoje levam seus filhos às aulas de música, de pintura, de teatro, enfim, né, que imaginam que um dia eles possam ser artistas, né, profissionais, o que a Secretaria tem a oferecer a essas pessoas, né, e quais os planos para 2023 e 2024? Então, a gente oferece, como eu falei antes, muitas oficinas, muitos cursos aqui no Centro Cultural, a gente tem. Uma programação está toda divulgada, essas oficinas estão divulgadas na página da Secretaria no Instagram, secult@São Léo. É importante todo mundo entrar lá, curtir a página, acompanhar, né? E também no Facebook, Secult São Léo. E nas páginas da Prefeitura de São Leopoldo de uma maneira geral, né? No Face, no Instagram também da Prefa, no Twitter. Também a gente divulga ali as ações. Tem desde curso de línguas, cursos de artes, até cursos profissionalizantes. Tem uma variedade muito grande que todo mundo pode se inscrever e participar. E nós temos uma programação agora aí, né, que eu acho que é legal falar também, né, Sueli? Claro. Agora no fim do ano tem Semana da Consciência Negra, dias 19 e 20. Vai ter uma programação forte aqui na praça, né, de cultura negra, cultura afro. Depois tem Feira do Livro, de 28 de novembro até o dia 7 de dezembro, uma extensa programação também literária, musical, teatral, para crianças e adolescentes na Praça 20 também. E depois, no dia 9 de dezembro, começa o Natal, que vai até o final do ano. Então esse final de ano aí tá cheio, e tem também a Semana do Hip Hop em dezembro, que vai ser um desses finais de semana. Então esse final de ano está cheio de programações gratuitas, principalmente aqui na praça, no Centro Cultural, mas também vai estar acontecendo atividades em outros lugares da cidade, né, que a gente vai estar divulgando também. Então tá, pessoal, eu quero dizer, né, para vocês que assim, a Secretaria de Cultura realmente
abraça a gente de uma forma muito carinhosa. Eu fui muito bem recebida em 2019, quando eu estive aqui pela primeira vez, quando a gente resolveu fazer o primeiro evento, né, trazendo como o meu trabalho como compositora. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E é isso, tá? Então, vamos convidar o pessoal para vir conhecer mais aqui a secretaria e trazer, né, fazer as suas inscrições. Tem também, né, no setor a gente faz a inscrição como artista. Sim, tem um cadastro municipal de artistas também. E como é que faz esse cadastro? Também ali pelas nossas páginas tem um link que tu entra no Google Docs, ali no Google Forms, desculpa, e aí tem um questionário, tu responde todas as perguntas e envia, e aí a gente fica com os teus dados aqui e a gente divulga sempre as programações, quando tem editais de seleção para artistas, ou quando tem os editais dos fundos de apoio a projetos. Por ali também os artistas ficam sabendo, né, o povo que trabalha na área da cultura acessa todas essas questões. Essas datas também, quando sair a verba do Gustavo, vai ser um edital, é assim que funciona, né? Aí coloca lá estreia, aí também recebe... divulga também amplamente pela imprensa e pelas nossas páginas. Então tá, então é isso aí. Então fica o convite pro pessoal vir conhecer. É uma equipe maravilhosa, gente, sério. Eu amo. É uma equipe muito boa aí, muito experiente. Não, e vem e toma um cafezinho, converso, né? É uma equipe muito carinhosa. Então é isso. Obrigada, Pedro, pela tua participação. Eu que agradeço aí pela possibilidade. E é isso. Um abraço, pessoal. Fiquem com a Agenda Cultural.